Olá pessoal, eu sou a Raquel Castanharo, fisioterapeuta especialista em corrida e hoje vim falar de um problema no quadril chamado lesão do labrum do acetábulo. Como é que é o nome disso aí? Lesão do labrum do acetábulo, ou lábio do acetábulo, vamos simplificar. É um nome complicado, mas quem tem já abriu o olho, né? Porque é uma lesão um pouquinho complicada e eu vou falar dela. Vamos lá, como é feito o quadril? A gente tem a nossa bacia, a pelve e o quadril encaixa na bacia. Esse lugar onde o quadril, o fêmur, né, o osso da coxa encaixa na bacia é chamado de acetábulo. Esse acetábulo, ele tem uma estrutura cartilaginosa ao redor dele, que é o lábio do acetábulo. Imagina como... Vem cá, Sérgio, me presta sua mão, vai. Minha mão? Vem cá. Você é a bacia, o acetábulo, eu sou o fêmur, tô aqui. E o lábio, ele vem e recobre aqui, como que para ajudar a encaixar melhor o quadril. Valeu! A função do lábio é aumentar a congruência, melhorar o encaixe no quadril, e ele é muito importante então para a biomecânica adequada dessa articulação e para a preservação das cartilagens do quadril. Então, tem uma pesquisa interessante que mostra que sem esse lábio, o estresse entre os ossos do quadril seria 92% maior. O que isso quer dizer pra gente? Que sem esse lábio, o nosso quadril vai desgastando e numa situação muito grave, pode até chegar a uma situação onde é necessário fazer uma artroplastia de quadril, quer dizer, trocar um quadril doente por uma prótese. Mas isso só em situações mais complicadas, tá, gente? Calma, não é sempre assim. O que causa essa lesão? De uma forma bem resumida, são dois fatores principais. O primeiro deles é uma variação anatômica no quadril. Então, algumas pessoas têm o quadril com uma conformação um pouquinho diferente e isso predispõe o impacto do quadril nesse lábio e ele vai se machucando. O segundo caso é mesmo quem não tem nenhuma variação anatômica no quadril, tem uma instabilidade nessa articulação. Então, ou os ligamentos estão frouxos ou a musculatura ao redor do quadril, que devia deixar esse quadril mais firme, não está funcionando direito. E aí acaba havendo esse impacto na articulação do quadril e machucando o lábio. Existe até uma outra patologia chamada síndrome do impacto fêmuro-acetabular, que diz justamente dessa instabilidade do quadril e desse impacto problemático, tá? Como é o tratamento? Dependendo do tamanho da lesão do lábio, ele é cirúrgico. O tratamento é cirúrgico e aí é um médico que tem que avaliar a necessidade dessa cirurgia. Um estudo recente mostrou que 95% das pessoas que se submetem a essa cirurgia conseguem voltar para a atividade física normalmente, até atletas de alto rendimento. Então, a princípio, não é uma sentença de fim da corrida, tá? Mas é claro que isso depende de caso a caso e é o seu médico, o seu cirurgião, que vai bater o martelo e te dizer se você pode ou não voltar a correr. Mas, a princípio, a maioria das pessoas consegue retornar ao esporte. Em casos não cirúrgicos, e até na verdade depois da cirurgia, a gente precisa estabilizar esse quadril para que o movimento dele fique melhor, a biomecânica fique melhor e esse impacto não aconteça. Para fazer isso, a gente tem que trabalhar a musculatura, óbvio, estabilizadora do quadril, que são os músculos que fazem a rotação lateral, principalmente do quadril, o glúteo médio, que é um músculo famoso que fica na lateral, que faz a abdução. E até a estabilidade de tronco mesmo, do core, sabe aquele core famoso? Isso também ajuda em casos de lesão no quadril. Uma coisa interessante é que o controle neural do movimento das pessoas que têm essa lesão, ou seja, como o cérebro controla o movimento, às vezes é um pouco alterado. Como assim? Normalmente quando a gente caminha e faz algumas atividades onde existe uma extensão do quadril, que é jogar o quadril para trás, o músculo que tem que fazer isso predominantemente é o glúteo máximo, o músculo do bumbum, sabe? Quem tem lesão de lábio ou quem tem esse impacto aumentado no quadril, normalmente faz mais força no posterior da coxa ao invés de fazer força no glúteo. Isso muda a biomecânica interna do quadril e aumenta o impacto. Então, quer dizer, às vezes sem perceber a gente está machucando o quadril. Então, um exercício interessante que eu vou mostrar para vocês como exemplo é a gente fazer uma ponte usando mais o glúteo do que o posterior da coxa. Assim, você vai levantar o quadril, só que você vai pensar em fazer toda a força no seu glúteo, tá? Esquece a coxa e faz força no glúteo. Ótimo.
Qual é a intenção desse exercício? Que o glúteo máximo contraia bastante e a coxa faça uma contração mínima necessária. Normalmente quem tem lesão de lábio faz ao contrário. O posterior fica bem trincando e o glúteo quase não contrai. Só uma pergunta. Para fazer esse exercício, tem que estar mascando chiclete que nem ele? Não. Não, né? Ok. Esqueci de falar uma coisa. Tem um sinal típico de quem tem essa lesão, que eu vou mostrar no nosso amigo Edivaldo, que é esse movimento do quadril de flexão, rotação interna e adução. Normalmente quem tem dor nesse movimento é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo no quadril, tá? E também como parte do tratamento é importante evitar esse tipo de movimento. Então, às vezes no treino funcional, existem alguns exercícios que exigem uma flexão de quadril muito intensa, né, que a gente dobre o quadril muito intensamente, seria interessante evitar também. Mas claro que isso sempre tem que ser conversado com o médico e fisioterapeuta que está cuidando do seu caso. Eu vou mostrar um movimento que normalmente gera dor em quem tem lesão de lábio, que é flexão de quadril, deixa que eu mexo assim. Flexão de quadril, rotação interna da coxa e adução. Dói? É porque você provavelmente não tem lesão no quadril. Descobri agora. Tá bom. Bom, ficou um pouco comprido, né? Uma lesão complicada, mas se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha e se inscreva no canal.